Rodrigão aqui, venho trazer neste vídeo uma reflexão muito massa para vocês que estão caminhando, né, nesse caminho, porque o caminho a gente só faz caminhando, não se faz caminho sentado. Então, um texto fora do contexto vira e se torna um pretexto. O que é isso? É um gancho da nossa primeira aula. Como assim, Rodrigão? Um texto fora do contexto se torna um pretexto. Muita gente utiliza isso aqui para colocar contextos dentro da palavra de Deus, colocar ilustrações dentro da palavra de Deus, colocar coisas inexistentes dentro da palavra de Deus. Ou pior, tirar aquele texto do contexto bíblico e utilizar para fazer o mal. Ou, voltando à nossa primeira aula, né? Justificar algo do seu interesse, aí você está pecando. Porque você está utilizando a palavra de Deus para algo que não é real, não é verdadeiro, não traz a verdade. Na quinta aula a gente vai entender o porquê a Bíblia foi escrita. Mas aqui na nossa segunda aula, eu quero trazer para vocês essa reflexão que você possa guardar no coração. Isso aqui me fez caminhar biblicamente dentro da Igreja Católica, para você ter a noção de como isso é forte. Eu já tive uma predisposição, digamos assim, no meu início de estudo bíblico a beber de fontes protestantes e a começar a estudar com colegas protestantes, mas isso foi crucial para me manter católico e estudar a Bíblia de maneira católica, baseado, logicamente, inicialmente na Sagrada Escritura, no magistério da Igreja e bebendo da tradição apostólica da Igreja Católica. E aí, o que eu posso dizer para vocês é que um texto fora do contexto gera um pretexto. Então, muita gente tira o texto bíblico do contexto que ele está inserido e utiliza esse texto retirado como pretexto para algo. Entendeu? Ficou claro? É isso. Então, nunca tire um texto do contexto para gerar um pretexto. Gente, eu já escutei amigos meus, falando para mim de que a Bíblia justifica, por exemplo, extraterrestre. Aí eu disse, meu irmão, como é que tu conseguiu ver ET na Bíblia? Aí ele disse, não, Jesus disse que na casa do meu pai há muitas moradas e São Paulo diz isso também. Eu disse, realmente é. Só que, por exemplo, no texto de São Paulo, ele fala, o próprio São Paulo, ele fala ali daquela realidade, daquele contexto, utilizando aqui o que a gente está estudando nessa segunda aula, o contexto que São Paulo está falando já não existe mais gregos, nem judeus, nem pagãos, pois a casa do meu pai há muitas moradas, pois todos aqueles que aceitam o Cristo como Senhor e Salvador estão salvos. Vocês estão na morada do Pai. Pela crença em Cristo. Não é que há muitas moradas na casa do Pai. Estamos aqui na Terra, em Marte tem outra morada, em Júpiter tem outra morada. Está entendendo? Então, isso é um exemplo básico, logicamente, mas um texto fora do contexto que ele foi escrito, que ele foi vivido, porque a Bíblia ela foi vivida para ser escrita, você consegue gerar um pretexto enorme. Quem faz isso com maestria, me perdoe se vocês gostam, eu adoro o History, mas o History faz muito isso. Ele tira um texto da Bíblia do contexto que está inserido e justifica alguma coisa de ideia para os seus documentários, entendeu? Então, cuidado com isso aí. Isso aí foi crucial na minha caminhada. Então, um texto fora do contexto se torna um pretexto. Cuidado com isso aí, que isso aí faz com que você possa derrapar bonito no estudo da palavra de Deus, beleza? A gente se vê na próxima aula. Cheiro grande!